E eu fiquei meio chocado com o título lá na agência oficial dessa entrevista é A Doença da Terra é a Humanidade. E aí a frase dele lá nas respostas de Carlos Nobre é: a doença do planeta somos nós. Gente, eu fico assustado porque está cheio de gente querendo fazer cirurgia, cortando a humanidade da Terra. Tira a humanidade da Terra, a humanidade é que prejudica a Terra, então temos que matar todo mundo e aí a Terra vai sobreviver. E nós sabemos que a Terra foi muito mais poluída sem ter gente. No tempo da formação, os vulcões, meu Deus, os gases que circulavam nessa Terra. Uau! E nesse ponto, a gente vai entrar numa discussão muito, mas muito séria. Eu peço que você entenda aqui, né? Eu não saí do tema anterior ainda. Nós ainda estamos falando sobre isso, mas agora eu vou colocando em proporção global. Agenda 2030. Por que você vai entender que eu vou sair do tema e voltar para o tema? Em 2023, na verdade, em maio de 2023, uma deputada da Espanha, do partido Vox, né, a deputada Malena Nevada, ela simplesmente falou sobre a Agenda 2030. A Agenda 2030, a agenda da escravidão. Escuta o que ela falou aqui. La Agenda 2030 es la reducción de la población a través del fomento de la ideología de género. A Agenda 2030 é a redução da população através da ideologia de gênero. Del aborto y de la eutanasia. Do aborto e da eutanásia. Es el rechazo a la tradición. Es la eliminación de fronteras. É a rejeição de todas as tradições, de todo o conservadorismo que existe. É acabar com as fronteiras, para que exista, né, uma liderança global. Es el fin de la soberanía de las naciones. É o fim da soberania das nações. Cara, ela descreveu maravilhosamente o que é a Agenda 2030. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a ONU foi criada. A ONU foi criada com o intuito de que países não entrassem em guerra mais, ou seja, vamos fazer um pacto com a criação da ONU para que novas guerras não acontecessem. Então, esse grupo chamado ONU, Organização das Nações Unidas, o único intuito dele era conflitos, ou seja, se gerar conflitos entre países, nós estaremos aqui para tentar mediar esses conflitos. Só que a ONU foi para direitos humanos, foi falando sobre as agendas de ideologia e hoje, né, nós temos a ONU como uma reguladora de tudo que pode ser feito dentro de cada país, ou seja, são situações das quais a ONU hoje interfere em todos os países com orientações. O Pacto de São José da Costa Rica atropelou a nossa Constituição, uma norma que veio dessa agenda global da ONU, e disse, olha, não, prisão do depositário infiel não vai haver mais. A nossa Constituição fala isso. Uma norma da ONU revoga a nossa Constituição. Ou seja, é o fim da soberania. Entendem isso? Entendem que é o fim da soberania? Houve um pacto que fala, não, a ONU pode até revogar texto expresso da nossa Constituição. Vamos dar um exemplo. Durante a agenda vacinal lá, né, muitas pessoas falaram, olha, nós vamos aplicar assim porque a OMS determina. A OMS interfere na soberania do Brasil. Então, o que a Malena Nevado aqui ela fala é o fim, né, das fronteiras, é o fim da soberania. Tá, essa explicação foi necessária porque nem todo mundo sabe o que é, né, a agenda, o Pacto 2030, a Agenda 2030 da ONU.
Vamos lá, o que todo mundo tá rindo aí, falando é o que? Lula vira chacota na internet após ter o microfone cortado. Nem a ONU aguenta mais o Lula. E é verdade, isso nós temos que confirmar. Nem a ONU tá suportando mais o Lula. Mas uma coisa que o Lula falou é verdade. A sanha do Lula de chegar logo nessa agenda 2030 é tão grande que ele tá um pouco revoltado. Voltamos para ajudar a construir uma ordem mundial pacífica, assentada no diálogo, no multilateralismo e na multipolaridade. Voltamos para propor uma nova governança global. O mundo de hoje não é o mesmo de 1945. É preciso incluir mais países no Conselho de Segurança da ONU e acabar com o privilégio do veto, hoje restrito a alguns poucos, para a efetiva promoção do equilíbrio e da paz. Matéria do Correio do Estado, apenas 17% das metas de 2030 serão atingidas, diz Lula. O presidente brasileiro lembrou na COP28 do clima que foi realizado um balanço global da implementação das metas do Acordo de Paris. Ou seja, esse controle global advindo, em parte, de um braço do Foro de São Paulo, né? Essa agenda Macron, Lula, Irã, China, Índia, que todos fazem parte, BRICS, dessa agenda 2030, ela deveria estar muito mais avançada. E o que está acontecendo? Os países dominantes estão incentivando masculinidade, estão incentivando preparar soldados, como a Rússia, como a China, como a Coreia do Norte, enquanto que os países submissos estão incentivando a feminilização dos homens. Ou seja, a agenda woke ainda está longe de tomar conta de tudo e cada vez ela está sendo mais rechaçada. Isso é o motivo do Lula estar desesperado. Outra questão, a Agenda 2030 pode se tornar o maior fracasso coletivo, diz Lula. Ou seja, a dominação da Agenda 2030, que como disse a Malena, olha, a Agenda 2030, ela tira fronteiras, acaba com as fronteiras, tira autonomia, ela tira todos os valores conservadores, ela diminui a população com a agenda de ideologia, com a eutanásia, com o aborto. O que incomoda esses grandes e poderosos é, se a população continua crescendo, se tudo isso continua crescendo, como que os grandes líderes vão dominar tudo isso se a gente tiver boca demais para alimentar? Ou seja, é uma agenda de destruição em massa. Essa é a teoria da Agenda 2030. E, gente, tá vindo do Lula. Lembra o que o Carson Tucker falou? Olha, não é o mal que vai destruir, é o mal que se diz bonzinho. E aqui tá o perigo. Bom? Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Estou aqui na chácara trabalhando, mas não deixo de acompanhar as notícias que ocorrem no nosso mundo, né? Às vezes dá vontade de nem ver jornais, não ouvir jornal, não assistir nada. Mas devemos estar atentos, porque a palavra de Deus diz que a prudência é muito importante. Bem, queridos, quem vos fala que é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, do governo da besta 666, ok? Bem, amados, eu sempre falei e ensino nos meus vídeos que não existe direita e não existe esquerda. Existe um sistema
controlado, o qual a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos, pelas Escrituras, nós entendemos e conhecemos a Escritura, que nelas nos revela começo, meio e fim. Então nós conhecemos a história e nós sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos o que aconteceu, o que Deus fez, os feitos, os milagres, as maravilhas, os erros e acertos do povo, intermédio das escritas ou das escrituras que Deus nos deixou, nosso Pai. E Ele nos traz e nos mostra, como eu disse, começo, meio e fim. E agora nós vivemos aquele tempo que as pessoas zombariam se pregasse a volta de Jesus, o fim do mundo. As pessoas zombariam. Onde está a volta de Cristo? Faz 2.000 anos que Jesus morreu, voltou para o céu, e tudo continua como antes. Não mudou nada, mas mudou sim. Nós vemos que hoje se concretiza, na verdade, as profecias se cumprindo. Jesus não disse dia nem hora quando seria sua volta, e nem o fim do mundo, mas Ele mostrou muitos pareceres. Nos deu lá a parábola da figueira, nos deu a mensagem mostrando que nós conseguimos discernir os tempos, se vai chover ou não. Mas Jesus disse e deu muitos pareceres, como eu sempre falo nos meus vídeos. Ele nos mostra que a sua volta será como nos dias de Ló. Qual que era os dias de Ló? Como os dias de Sodoma e Gomorra. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, como também no dilúvio. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, prosseguiam sua vida normalmente. Até que Noé entrou na arca e Deus mandou o dilúvio e pegou a todos. Irmãos, a palavra diz que Noé foi pregador por 120 anos e pregou a mensagem que Deus viria e destruía toda a humanidade, toda a terra, e ele ali batalhando, trabalhando, e as pessoas até zombavam dele. Mas não deram crédito naquilo que ele ensinou. Da mesma forma, Jesus disse que no final dos tempos seria assim também, que nós iríamos pregar a volta de Jesus e as pessoas zombariam. Eles tirariam um sarro, não é o que acontece hoje? Mas Jesus deu a parecer, né, que eles fariam isso. Na palavra de Deus diz também, tanto no Apocalipse como no livro de Daniel, que chegaria o tempo que as leis seriam mudadas, né? O certo seria errado e o errado seria certo. Eles mudariam o sistema do governo do anticristo, do iníquo, mudaria os tempos e as leis. Isso está acontecendo agora. Eles estão mudando tudo. Eu até estava assistindo um pouco dos vídeos, dos melhores momentos, né, do debate lá de Pablo Marçal, que está tendo uma luta, um embate muito grande contra o sistema. E toda essa briga, toda essa narrativa que está acontecendo, é tudo em prol ao amor ao poder, o amor ao dinheiro. Eles querem poder. Mas bem diz o provérbio que Deus lhe dá a riqueza, lhe dá enfado para que nunca se satisfaçam e tenham prazer naquilo que ganham. Ganham, roubam, né? Desviam dinheiro, tiram do órfão, da viúva, enfim, do estrangeiro, tiram da população, mas não se fartam dele. Morrem e vão para o inferno. Serão condenados e atormentados para todo sempre. Essa é a justiça do nosso Deus e Pai. Irmãos, por isso que eu sempre tenho pregado que cristão não deve estar no meio da política. Por que não deve estar? Porque o próprio Jesus disse: vós não sois deste mundo, como eu também não sou. Vós sois forasteiros. E diz mais a Escritura: a vossa pátria está nos céus.
onde Cristo está sentado à direita de Deus. Por isso que ele ensina: buscai as coisas que são de cima, não que são da terra. Por quê? Porque cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, que os bajularão por motivo interesseiro. É assim que está acontecendo com a noiva de Cristo, com a igreja de Cristo nos dias de hoje. Por causa do quê? O amor ao benefício, o toma lá da cá, promessas e promessas que eles fazem para a população, mas nada acontece. Entra eleição, sai eleição, de todos os tipos, desde prefeitura até governador, presidente, e nunca muda, e nunca vai mudar. Porque se isso mudar, ou quando mudar, quando disserem a paz e segurança, prosperidade, então é o governo do anticristo. Porque o governo do anticristo será um governo político. Aí entra aquela teoria, né? A ordem pelo caos. A esquerda, ela traz o caos. A esquerda está cheia de monstros. E eles, trabalham ali, eles querem ver a implantação. Porque eles são libertinos. Eles são sodomitas. Eles são literalmente contra Deus. Eles são literalmente vasos de desonra. Eles são literalmente opositores a Deus. Aí dentro daqueles que se diz ser direita, esses também, a maioria não tem Deus. Não tem a palavra gravada no seu coração, porque não entende que o reino dos céus não tem nada a ver com esse reino da terra. Nós somos ministros de Cristo e pregamos o reino dos céus. Como eu acabei de falar agora, que nós somos forasteiros, somos peregrinos. O nosso reino não é deste mundo. Cristão que não entende isso, não entende os céus. Não conhece os céus. Não conhece o Pai. Não conhece o Criador. Nós fomos chamados para ser ministro e pregar aquilo que Jesus disse em Marcos capítulo 16. Romanos 9, 10. É para isso que nós fomos levantados. E nós, dentro desse percurso, dessa caminhada nesse mundo, nós vamos sofrer. Não há só alegrias, há tristezas, há embates, há perseguição contra nós. E você observa que eles são tão juntos, como eu vou deixar até um vídeo se eu achar aqui, se eu tiver ainda, o qual está Jair Messias Bolsonaro, que é maçom, Marcos Feliciano, que você sabe também que tem a vida devassa, que usa os membros como massa de manobra, como também o Bolsonaro, usa os cristãos, os crentes, supostamente crentes, e eles estão ali juntamente com quem? Com aqueles que adoram o arquiteto, que adoram a Baphomet, que são os maçons. E naquele vídeo ele diz: nós estamos juntos e misturados. Ao que prega o Avança Brasil Maçons BR. Muito obrigado a vocês. E que continuemos lutando pela democracia nesse país que nós tanto amamos. Estamos juntos e misturados. Valeu, Brasil. Muito obrigado. Para derrubar quem? A Dilma. É tudo uma briga. É um teatro para que venha a chegada do anticristo. A esquerda vai fazer de tudo para trazer o caos, como vocês estão vendo no mundo todo. Os ataques, as tentativas de suicídio, de homicídio, enfim, contra a população, contra os próprios políticos. Essa guerra está aí, declarada. As leis sendo mudadas. Como eu disse, o certo virou errado e o errado virou certo. Irmãos, não tem como mudar essa história. Você pode fazer o que você quiser. A palavra de Deus vai se cumprir. O anticristo chegará. E ele vai ser o melhor governante do mundo todo. Ele será adorado. Satanás, o anticristo, o dragão, todos serão adorados. Devido tirar o caos. A ordem pelo caos. A esquerda traz o caos, então vai vir aquele que vai ser conservador. E vai eliminar, vai tirar o caos e trazer o quê? Paz e segurança. Paz e prosperidade. Essa é a Agenda 2030. Diminuição da população, implantando o quê?
abortismo, controle de natalidade. Agora, duvido que alguém vai falar que nós devemos, para combater a fome, a miséria e a violência, devemos ter adotar uma rígida política de controle da natalidade. Por quê? Vão criar aí uma certa aresta com a igreja. O pessoal tem que falar, não interessa com quem vai criar aresta. Chama também alguém da igreja aqui e conversa com ele. Já estamos atrasados. O Fujimori está fazendo isso muito bem lá no Peru. Já tem reflexo. Já tem escolas lá que tem vagas. Não adianta você ter... você não vai ter como. Tá? Mas abrir escola para todo mundo e botar uma molecada lá que chega mal alimentada de casa. Então, um controle de natalidade rígido no momento, no meu interesse, se faz necessário para que você possa pensar nisso, numa melhoria uma diminuição do risco da violência daqui a alguns anos. E eu, por exemplo, tenho na minha cabeça que uma das grandes causas da fome, da miséria e da violência é o crescimento populacional exagerado do nosso país. O Brasil cresce a taxa de 3 milhões de habitantes por ano. Crianças entre 0 e 3 anos, né, são 3 milhões que não tem creche. Quem não pode ter filho, que não tenha. Que a garotada que vai à escola pública, a sua maioria, vai muito mais atrás da merenda escolar do que do conhecimento. Não aconselho ninguém a ir à praia, lá no meu querido Rio de Janeiro, no sábado ou domingo de muito sol, porque não tem lugar mais para se deitar. Ou se fica em pé, ou se fica dentro d'água, ou se fica no calçadão. É gente demais. Nós temos que colocar um ponto final nisso, se quisermos produzir felicidade em nosso país. E não fiquem apenas, cada vez mais, botando gente no mundo, que infelizmente, em sua grande maioria, não servirá para o futuro de nosso país. Muito obrigado, presidente. E tantas outras coisas más que eles fazem para que haja uma redução da população e tenha um mundo sustentável e não venha a ser destruído. Mas não é bem assim. Conforme eles querem se opor contra Deus, dizer, não, nós vamos fazer isso e aquilo e o mundo não vai acabar. Mas a palavra diz que Deus vela pela sua palavra, Ele manda a sua palavra, vela para que ela se cumpra e não torne a Ele vazia. Não é assim que diz? Então se cumprirá. A palavra diz muito mais que Deus anuncia o fim do mundo desde o princípio e fará toda a sua vontade. Pedro nos esclarece muito bem, meus queridos e amados irmãos, explicando, mostrando que a terra ela foi reservada para o dilúvio. E agora, da mesma forma, é guardada para o dia do grande fogo, que vai destruir toda a terra, a maldade e os homens ímpios. Jesus diz no final do mundo que haverá tanta aflição no fim dos tempos, como nunca houve, irmãos. Já acabou o mundo uma vez com água, raios, trovões, tempestade. Pense no terror que foi. Mas dessa vez, Jesus disse que haverá tão aflição como nunca houve, desde o princípio nunca houve, como haverá e nunca mais haverá uma aflição tão grande, porque o mundo vai ser destruído. Entenda você o terror que será. Fogo caindo do céu. Enfim, eu acho que nem numa cena de ficção, vendo tanta cena que tem, o mundo sendo destruído com fogo, é fichinha perto daquilo que vai acontecer sobre a humanidade. E aí nós encontramos esses que dizem supostamente serem pastores, cuidadores de igreja, de irmãos envolvidos até o pescoço com a política, com o governo do anticristo. E esses pastores também não estão pregando a volta de Jesus, não estão pregando o fim do mundo, mas estão pregando, enganando a massa, o gado, o rebanho, enganando, dizendo que se entrar A, B ou C de tal partido, vai melhorar tudo. Vai melhorar a saúde, vai melhorar a escola, segurança, enfim. Mas você vê que nada disso acontece. Eles só querem fazer o quê? Roubar, ou furtar, ou enganar a população. Pessoas estão falecendo aí nas filas de hospitais, esperando um exame, uma operação. Remédios se faltando no posto, enquanto o Lula e a Janje estão viajando pelo Brasil. Mas a sentença deles já está lavrada. Não tarda a vingança do Senhor sobre esses hipócritas, inimigos de Deus. O fogo, o lago de fogo hoje espera. Então, meus irmãos, entendam vocês que
Eles não têm direita, não têm esquerda. Estão juntos e misturados. Veja o que está sendo revelado do PSD, que é o partido aqui onde nosso prefeito, Rafael Greca, é. Estão tudo unidos. O PL se ajuntou com a esquerda. Bolsonaro se juntou com a esquerda. Bom, ele nunca me enganou. Bolsonaro é um mentiroso, um idólatra que adora a rainha dos céus, o qual a Bíblia diz que nem o idólatra herdará o reino dos céus. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, será salvo, herdará a glória de Deus. Muitos dizem Senhor, Senhor, com sua boca, mas o coração está longe de Deus. São pessoas más, são vasos de desonra ao Criador. Por isso, meus irmãos, é necessário nós abrirmos os nossos olhos e orar a Deus para pedir para Ele nos dar força e sabedoria para nós passarmos por essas situações difíceis que estão acontecendo. E que vai se intensificar. Eu não posso pregar outra mensagem para vocês, a não ser que vai piorar. A palavra diz que o homem iria enganando e está enganando. Iria enganando e sendo enganado. Que iria de mal a pior, até chegar ao fim. Então, meus irmãos, não tem para onde corrermos. Não tem o que fazermos nessa terra para se safarmos, para se isentar do que há de vir sobre toda a humanidade. Não tem como, a não ser reconhecer nosso Deus e Pai, o qual tem nos chamado, tem te chamado, tem falado com o povo, tem falado com essa geração má, para que se converta. A palavra até nos ensina e diz bem assim que haverá menos rigor. Vejam bem, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa geração que você está hoje vivendo. Essa geração do fim. Pense, Sodoma e Gomorra era uma cidade terrível, em todos os sentidos. Eram avarentos, amantes do dinheiro, havia promiscuidade sexual, enfim, todo tipo de maldade e de pecado havia lá em Sodoma. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa geração. Então, meus amados e queridos irmãos, devemos refletir nessa mensagem, o qual Deus nos confronta dizendo assim, que nós devemos deixar do nosso pecado, que nós devemos obedecer a suas leis, e se assim obedecer os ensinos do Senhor Jesus, que foi nos doutrinado, nos ensinado o que devemos fazer, então, se há conversão e a obediência dos seus mandamentos, seremos salvos. Do contrário também, seremos condenados juntamente com esses ímpios. E aliás, para mim, para você, para esses que se dizem supostamente pastores que estão aí pregando, usando o povo como massa de manobra, maior rigor será no dia da sentença. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado, não é assim que diz a Escritura? Quanto mais for entregado ao Silas Mala, aos demais, né, o boiadeiro, enfim, a esses que se diz supostamente são pastores, mas para mim não são, para mim são mercenários. O próprio Jesus disse que eles se introduziriam lobos ferozes, devoradores no meio de nós. E é o que acontece, é o que está aí. Mas há um povo cego, há um povo surdo, há um povo que não escuta e não vê, porque está ligado nas coisas deste mundo, na matéria, no dinheiro, no bem-estar, na cura, no benefício, e não na eternidade, não na cura da alma. Porque por mais que sejamos curados em todos os sentidos da alma e até mesmo da carne, um dia nós vamos morrer. A carne, o templo que veio construído por Deus, o nosso corpo que é o templo do Senhor, foi feito do pó, e ao pó voltará. Então, meu querido e amado irmão, entenda que o próprio lá, Marcos Feliciano, Jair Messias Bolsonaro, todos eles já foram do lado do PT. Aliás, fica aquilo, fica aquilo. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Sabe o que eu candidatos? Que todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim, quando era deputado e eu era presidente.
Lula. Me ligaram, disseram que você era um puxa-saco meu, que não tinha precedente na história. Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno no Lula. Hoje, está da mesma forma. Como ele disse, estamos juntos e misturados. Com maçonaria, com o ocultismo, com o grande arquiteto, com, enfim, todas essas heresias. E as pessoas correm atrás de homens. Confiam em homens que com falácia enganam os incautos, indoutos. Por isso eu não posso deixar de falar. Eu sei que isso não dá ibope, não dá atenção, não chama atenção, as pessoas não querem ouvir o que eu estou falando. Mas não fique debaixo de maldição. Não se deixe ficar debaixo da maldição, pois a própria palavra diz: maldito do homem que confia no homem e faz de si o seu braço forte. Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. Agora é o salmo, né? Serão como os montes de Sião que não se abalam. Então nós não se abalamos com o que está acontecendo. Mas nós ficamos, é claro, com temor. De ver o terror que está acontecendo sobre a humanidade. O diabo, Satanás, opositor de Deus, com a autoridade de Deus, está cirandando a terra. Para que se cumpra a Escritura. E vai se cumprir a Escritura. É momento de vocês refletirem que tudo está preparado, as bombas nucleares, as bombas de hidrogênio, enfim, bombas que nós nem sabemos das potências que tem aí, as armas que parecem armas de ficção, raio laser, está tudo preparado, controle do tempo, da chuva, dos ventos, das tempestades, a harpa, digamos assim, que os anjos não tocam, tudo está preparado, irmãos, para sacudir essa terra. Deus, o nosso Pai, é um Deus misericordioso, um Deus que diz a Escritura que não tem prazer na morte do ímpio, do pecador, do desgraçado, do infame, não. Deus não tem prazer. Mas antes que se arrependa e seja salvo do fogo eterno, do lago de fogo. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas essa decisão não cabe a Deus, cabe a você. Ele, o nosso Deus, trabalhou. Como disse Jesus, meu Pai trabalha até agora. Quer no sábado, domingo, feriado, dia e noite. E vieram seus profetas de dia e de noite madrugando para levar a mensagem para vocês. Jesus se fez o que? O Cordeiro de Deus, que morreu na cruz. Pagou a nossa conta do nosso pecado, para que no nome dele e na obediência do que ele ensinou, sejamos salvos e possamos entrar nos portais dos céus. Pois ele é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo disse, eu sou. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, é necessário que nós viemos refletir. Se você se diz ser cristão e está amando esse presente século, está confiando em política, em políticos, confiando em presidente, em governador, em deputados, senadores, vereadores, enfim, essa corja, você está perdido. Porque você está debaixo de maldição, confiando na maldição dos homens. Porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. E se você tem confiado nesses homens, mesmo que usando o nome de Deus, o Evangelho de Deus, não são de Deus, pois não estão pregando a Escritura, mas estão pregando o seu benefício terreno e humano. Lá em Ezequiel, se eu não me engano, eles dizem que o falso profeta, o pastor dizia, Deus disse, mas Deus disse, eu não disse. O pastor disse, Deus mandou, mas Deus disse, eu não mandei. E eu vou dar a eles a tomar água de fel, água amarga. É isso que Deus promete a esses falsos pastores que usam o povo como gado, como massa de manobra, que usam o povo como rebanho para se assentar no poder, desviar milhões, roubar o órfão, a viúva e o estrangeiro. É uma mensagem confrontadora do fim. Estamos vivendo o fim, a época do fim, caminhamos para a reta final.
Eu penso que a qualquer momento haverá um estrondo, vai haver como diz Jesus, um raio do Oriente até o Ocidente, e assim vai acontecer as coisas. A qualquer momento. Eu creio assim. Ah, mas se não acontecer? Mas eu creio assim. Pela fé, Abraão creu na Nova Jerusalém, na Nova Canaã. Ele alcançou? Não, mas pela fé hoje está na Nova Canaã celestial. E não alcançou nem a Canaã lá, mas alcançou a Canaã espiritual, que é o reflexo daqui. Ok? Então, meus queridos e amados irmãos, medite, reflita, busque ao Senhor, adore ao Senhor, se afaste desse sistema mundano do governo político, que é o governo da besta. Porque esse caos que está acontecendo no dia de amanhã, esse caos vai se tornar no quê? Em prosperidade, em paz e segurança. Mas aí diz que quando esse anticristo, quando esse homem trazer essa nova ordem internacional, então, quando ele disser a paz e segurança, meu governo é como de Deus, eu sou Deus, então virá repentina destruição. Prepare-se, meu irmão, para encontrar com o vosso Deus, se é que você é um cristão, se é que você crê nele, em Cristo Jesus, se é que você crê na Escritura, na palavra de Deus, então você é bem-aventurado. Amém? Deixo-vos a paz, em nome do Senhor Jesus, a paz e graça a todos. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e dê um entendimento e consiga enxergar tudo o que está acontecendo na meio da política, as manobras deste mundo, o qual é a chegada do anticristo. O mal vai vencer, como está escrito, que o anticristo vai prosperar em tudo quanto ele fizer, para que se cumpra a Escritura. É claro que por um período de tempo. Será o governo do anticristo 7 anos. 3 anos e meio só maravilhas e bênçãos. Assim aos olhos daqueles carnais, daqueles que se diz que estão atrás do benefício, vão dizer, nossa, que homem. Vão adorar o dragão, vão adorar a besta, porque será um governo perfeito e conservador. Então, pós 3 anos e meio, as trombetas, os sinos, o sacudir dessa terra será peneirada como se peneira o café, o arroz, o feijão, enfim, e virá o fim. Amém? A paz e graça, a paz ao Senhor a todos, queridos e amados irmãos, e fiquem na dispensação do Senhor. Não deixe o homem te enganar. Amém? E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Então, quando um presidente viaja, sabe, o país viaja ao Brasil, às vezes mente, às vezes diz, olha, está acontecendo e não está acontecendo. É o que eu digo da seca no Nordeste. Então, é essa coisa, dizer que não tem dinheiro para a educação, dizer que não tem dinheiro para a saúde, eu acho que é isso que nós temos que explorar. Agora, vamos explicar, por exemplo, os panelaços que aconteceram para tirar Dilma do poder. Porque a Dilma era cretina, maldosa, mentirosa, safada. O problema é que nós temos complexo de vira-lata e não nos damos importância. Eles só deram azar de mexer comigo. As pessoas sabiam que o PT foi criado para ser uma organização criminosa, que eu era o chefe, que eu era importante. Eles foram na minha casa, invadiram a minha casa, revistaram a minha casa, tiraram o tampo do fogão, abriram televisão, levantaram o colchão da minha casa, encontraram 20 bilhões de reais. E eu estava no meu lugar quietinho. Então eu sou um cara, e aí eu vou te dizer uma coisa, se eu voltar à presidência, pode esperar que eu vou inventar uma quantidade enorme de mentira, como se fosse uma coisa aceita, aquela pessoa aceita que para se colocar na água, um suco de limão. Tenham todos um bom dia.